Olá, queridos, a paz do Senhor. Aqui mais uma vez é o pastor Maicon, no canal Somente as Escrituras. E hoje, irmãos, estaremos aqui com alguns minutos dedicados, extraindo porções da palavra do Senhor para poder fortalecê-lo na caminhada, fortalecê-lo e encorajá-lo. Esse é o nosso objetivo, trazer legitimidade das Escrituras ao seu coração. E queridos, hoje abordaremos uma temática muito importante, um tema muito importante. Uma fé robusta. E uma fé robusta, irmãos, falar de fé não é falar de uma fé momentânea. De uma fé que você utiliza dela na hora da angústia, na hora da dificuldade. Ou de uma fé que você diz que tem na hora que as coisas estão tudo bem. Mas uma vida tendo fé em Cristo, rompendo em fé. E vamos aqui, irmãos, abordar um texto bíblico, no Novo Testamento, lá em 2 Timóteo 7, 2 Timóteo 4, verso 6, onde veremos, irmãos, o que Paulo vai dizer da sua vida e de que forma ele viveu, tendo uma fé em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo foi o maior pregador do Evangelho, um dos maiores pregadores do Evangelho, o maior escritor do Novo Testamento. O Mediterrâneo inteiro ouviu o Evangelho por conta do apóstolo Paulo, o maior missionário, uma das 20 mentes mais célebres do mundo inteiro, mais lembrado do que todos os Césares. O apóstolo Paulo foi uma pessoa que trabalhou, que viveu, que morreu pelo Evangelho de Cristo, tendo uma fé genuína, uma fé robusta. E vamos abordar aqui, irmãos, a partir do verso 6, onde Paulo vai dizer no 6, no 7 e no 8, o presente, o passado e o futuro. Ele vai aqui, nesse pequeno quadro, desses 3 versos, praticamente resumir a vida dele inteira. De que forma que ele viveu. E a partir do verso 6, irmãos, depois de ele já estar dentro do contexto, orientando o jovem Timóteo, depois da sua partida, como que ele deveria se posicionar diante das heresias, dos falsos profetas, é muito preciso nisso, ele vai dizer, quanto a mim, no verso 6, quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Eu combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora, a coroa da justiça me está guardada, o qual o Senhor, o reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também todos quanto amarem sua vinda. Aqui então, irmãos, já entendemos que a partir do verso 6, o apóstolo Paulo está dizendo do seu estado presente. Aqui temos que entender, irmãos, que o apóstolo Paulo estava no corredor da morte. Não tinha mais nada a ser feito. Tudo que tinha feito, ele já fez. E aqui você pode ver que ele está dizendo, quanto a mim, estou sendo oferecido por libação. E o tempo da minha partida é chegado. Ou seja, ele está dizendo e fazendo um contraste no Velho Testamento, onde eles derramavam o melhor vinho em oferta de sacrifício. O apóstolo Paulo está falando, a minha vida eu entreguei para o Evangelho de Cristo. A minha vida foi como oferta para o avanço do Evangelho, para a contribuição do Evangelho. Ou seja, irmão, o apóstolo Paulo viveu, sofreu, morreu pelo Evangelho de Cristo. O apóstolo Paulo foi o mais combatente dentro dos apóstolos, que mais sofreu, o que mais pregou e também o que mais sofreu pelo Evangelho de Cristo. Ele está dizendo, a minha vida, o meu coração, os meus dias aqui, todos foram entregues ao Senhor. Tudo que eu pude fazer para a contribuição do Evangelho foi feita. E como referência podemos utilizar, ele diz, eu sou devedor do Evangelho. Eu tenho que pregar o Evangelho. Ele vai dizer também em Romanos 12, apresentei vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável. A ideia é essa aqui. Ele apresentou o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável. Porque para mim viver é Cristo e morrer é lucro. O meu corpo, tanto na vida quanto na morte, glorificará o nome do Senhor. É isso. O tempo que ele tinha, irmãos, Paulo não separava um tempo, vou separar um dia para pregar o Evangelho. Não, a vida dele era essa. A confissão de fé dele era essa. A propagação do Evangelho,
Paulo entendia que era o trabalho dele. Isso não é mérito dele. Nós temos que entender que Paulo não está falando, olha é o que eu fiz. Foi pela graça. A graça fez isso comigo. Se hoje eu estou aqui sendo morto, vou ser morto é pelo nome de Cristo. Eu me glorio nisso, pois é a graça que me fez isso. A graça de Deus, o amor de Deus, a compaixão de Deus para com minha vida. Eu estou sendo aqui oferecido. O meu corpo está sendo aqui oferecido como recompensa ao Evangelho. Ou seja, Paulo está dizendo, é para esse lugar que eu queria vir mesmo. É esse lugar, esse é o meu lugar. Eu queria chegar nesse lugar, morrer por Cristo. Ele estava feliz por morrer por Cristo Jesus, pelo Evangelho de Cristo. Pois a vida dele inteira foi trabalhando para o avanço. As faculdades, a inteligência de Paulo foi tudo para contribuir para o Evangelho. Tudo que Paulo tinha, ele gastou no Evangelho de Cristo Jesus, para anunciar esse Evangelho. Ele vai dizer também, combati o bom combate. Completei a carreira, guardei a fé. Você pode ver que o que é o combater o bom combate? Aqui Paulo está fazendo uma metáfora, irmãos, a guerreiros. E esse combati o bom combate, ele está trazendo a ideia, irmãos, daqueles irmãos que eram lançados no Coliseu. Eram combatedores. Eram irmãos corajosos. Eram irmãos, era uma igreja que não tinha medo do sofrimento, não tinha medo da morte. Eram lançados no Coliseu para ser mastigados por leões. Eram queimados vivos. Mas eles não negavam a sua fé. A vida dessas pessoas era viver por Cristo, sofrer por Cristo, morrer por Cristo. Eram guerreiros de Cristo Jesus. Eram homens resistentes. Não sei se todos assistiram aquele filme 300, o rei e comandante Leônidas, com aqueles 300 homens, avançavam contra o Império de Xerxes. Eram homens que não tinham medo de morrer por suas famílias. Eles estavam ali para morrer pelos seus filhos, para não ver as suas esposas virarem escravas. Aqui podemos ver esse combate que Paulo está dizendo. Ele está falando de homens que combateram e ele combateu. Ele estava em defesa do Evangelho de Cristo. Se fosse para morrer por Cristo, ele morria em defesa desse Evangelho, porque ele diz que o Evangelho de Cristo é poder. É o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então Paulo sabia a responsabilidade que ele tinha. Como o maior pastor do Novo Testamento, ele sabia que ele tinha essa responsabilidade de ser o quê? De combater, de ser um guerreiro, de ter uma fé robusta em Cristo Jesus. Combati o bom combate. E também ele vai dizer, eu completei a carreira. Completando a carreira, ele está dizendo, tudo que tinha que ser feito, foi feito. Eu estou aqui no corredor esperando somente a morte. Porque o que eu tinha que pregar, eu já preguei. O que eu tinha que falar, já falei. Por amor a Cristo, para a glória de Deus. É a graça que me fez isso. Se eu preguei, preguei por conta da graça de Deus. Pois sei a importância da pregação do Evangelho de Cristo. Isso que Paulo está dizendo, irmãos. E ele também vai dizer que ele guardou a fé. O que é guardar a fé? É tudo que ele viveu. Tudo que ele fez foi por conta da fé em Cristo. Se ele for o maior escritor, o maior pregador, foi pela fé que ele tinha em Cristo. Foi pela sua confissão de fé. Se ele estava agora sendo entregue à morte, a um mártir, é pela sua fé. A igreja primitiva, todos morriam por um motivo, pela fé. Por conta que eles confessavam a Cristo. E reconheciam somente a Cristo como Senhor. E não César como Quírios, como Senhor. Como César queria ser reconhecido. É pela fé que eles morriam. Era por Cristo que eles eram mortos. Foi por Cristo que ele combateu o bom combate. Foi por Cristo que ele completou a carreira. Foi por Cristo que ele estava ali naquele momento, relembrando toda a sua vida. Paulo não tinha uma fé momentânea. Paulo não aplicava a sua fé só no momento da dificuldade, mas Paulo rompia as barreiras tendo fé e esperança em Cristo. E ele vai falar, irmãos, ele falou do presente, falou do passado, combati, e agora ele vai falar do futuro.
E é um futuro maravilhoso. Já a coroa, já agora a coroa da justiça, me está guardada, a qual o Senhor, o reto juiz, me dará naquele dia. Então aqui Paulo, ele está como que se fosse sendo liberto. No grego original é isso. Como que se ele fosse sendo liberto. A morte para Paulo era vida, era a libertação. Paulo ansiava pela morte. Ele diz, desejo estar com Cristo. É muito melhor do que estar aqui na carne. Mas se for necessário, ainda permaneça um pouco mais na carne. A carta aos Filipos, ele está dizendo isso. O desejo de Paulo, ele almejava estar, era com Cristo. Ele sabia que com Cristo ele seria infinitamente feliz. E aqui o apóstolo Paulo chegou ao lugar onde ele queria chegar. Com certeza da salvação, com a fé robusta, sabendo que é missão cumprida. O que ele está aguardando mesmo é a morte. Ele está aguardando mesmo o mártir. Está no corredor da morte, ele não teme isso. Ele não tem medo da morte, mas ele tem a certeza e a fé que ele estará com Cristo Jesus. E a recompensa será a coroa da vida. O reto juiz não será o juiz de Nero, que ele passará pelo juiz de Nero, mas Nero também passará pelo juiz de Cristo. O justo juiz, o reto juiz. Todos os juízes dessa terra passarão pelo juízo de Cristo. É isso que ele está falando. E não somente a ele essa recompensa será dada, mas também a todos quanto amarem sua vida. Ele está dizendo todo cristão que tem uma fé genuína, todo cristão que tem uma esperança verdadeira em Cristo, todo cristão que vive para Cristo e contribui para o seu evangelho. Todo cristão que entrega a sua vida, o seu tempo, sua inteligência, um cristão comprometido com Cristo, comprometido com o avanço do reino. É isso que nós temos que ser hoje, irmãos. O mundo hoje precisa de cristão comprometido. O mundo hoje precisa de pastores que entregam suas vidas ao altar, que não ficam olhando para os seus caprichos, não ficam olhando, irmãos, para uma dificuldade ou outra dificuldade, mas olham para Cristo como autor e consumador da fé. Pastores que saem do embaraço do pecado. Pastores que olham para esse modelo de pregação aqui, para esse modelo de homem de Deus aqui e falam, eu preciso ter uma fé semelhante à fé desse homem. Eu preciso ter uma vida semelhante à vida desse homem. Pois Paulo viveu, sofreu e morreu pelo Evangelho de Cristo. E que nós, irmãos, devemos ter uma fé dessa forma. Uma fé robusta. Não uma fé momentânea, mas devemos viver rompendo em fé. Tendo em nós, irmãos, a expectativa em Cristo. Tendo o mesmo posicionamento que Paulo teve em todas as suas dificuldades. Ele sempre disse, a tua graça me basta. E foi pela graça que Paulo teve todos esses títulos. Foi pela graça que Paulo chegou ao final da sua carreira e terminou muito bem. E terminou muito bem. Que nós vemos um dia, irmãos, estar nesse mesmo estado de Paulo, terminando bem a nossa carreira. Dentro da perspectiva humana, talvez muitos vão dizer, o apóstolo Paulo sofreu, ele viveu a vida inteira só pregando o Evangelho, ele viveu a vida dele sem aproveitá-la. Não, aqui Paulo estava aproveitando a sua vida, estava remindo o seu tempo. Que nós vamos ser dessa forma assim também. Que Deus os abençoe, um dia abençoado, um dia de graça, vivendo para Cristo e contribuindo para o Evangelho. Não deixe de compartilhar, curtir, se inscrever nesse canal. Que Deus os abençoe poderosamente.